A paz do Senhor a todos. Podeis vos assentar por bondade. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui adorando a Ele na beleza da sua santidade. Desta feita, culto alusivo aí aos jovens, né? Direção dos jovens e grupo Novo Alvorecer. Auxiliar irmão William, irmão Wellington, isso, tudo nome estrangeiro agora, né? Irmã Suelen, Deus abençoe na liderança, irmão William, auxiliar irmão William, irmã Carol, uma bênção de Deus, esse grupo, toda a juventude, parabenizar vocês, né? Por estar aqui firme na casa do Senhor. A Bíblia diz que vocês são fortes, e sabe por quê? Porque vocês já venceram o maligno. Então é para nós glorificarmos a Deus e incentivar os nossos jovens. Eu estava ali, estava meditando que por bondade de Deus a gente já trabalhou com jovens 3 vezes. Faz tempo, porque eu estava olhando, existem jovens aqui no meio deles que as mães dessas jovens, nós somos líderes jovens deles. Então, irmão Rubens, por isso que a sobrancelha está branquinha já, né? Mas nós louvamos a Deus por isso, por toda essa juventude querida na casa do Senhor, né? Meus irmãos, se os irmãos quiserem ficar de pé, fica à disposição dos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Eclesiastes, capítulo 12. Logo após, vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 19 também. Enquanto os irmãos acham, eu gostaria de fazer meus agradecimentos, que hoje eu pretendo agradecer um monte de pessoas, não quero me esquecer de ninguém aqui. Desde já quero dizer para os irmãos que é um prazer retornar a essa igreja. Acho que é a 3ª vez que eu venho aqui, é sinal de que os irmãos não enjoaram da minha pregação. Fico feliz por isso. E é um prazer estar com os irmãos, ver os rostos dos irmãos. Quando nós fazíamos parte do campo de Laguna, já contei quando eu vim aqui na primeira vez, mas a gente sempre vinha aqui na igreja, principalmente quando tinha congresso de crianças. Eu, pequeno, sentava nesses bancos, nas cadeiras de madeira, elas ainda viravam para trás assim, dava de recolher as cadeiras e a gente ficava brincando. E é uma alegria poder estar aqui já, um jovem, pregando a palavra do Senhor, nessa igreja onde eu via tantos irmãos. Um exemplo deles, o irmão Aurino, o irmão Manuel Araújo, falecido irmão Manuel Araújo, que já faleceu. E eu tinha eles e tenho eles como exemplo, como os irmãos que hoje estão aqui. O irmão lá que eu me esqueci o nome do irmão. Irmão Joaquim, meu Deus, também sempre ouvia ele. E é um prazer poder estar com os irmãos, ver. Eu me espelho, meus irmãos, nos cabelos brancos, vamos dizer assim. Eu não sou daquele tipo No começo eu era, para ser bem sincero, que se espelhavam nos grandes pregadores que pregavam no púlpito dos Gideões. Hoje eu me espelho em quem tem uma vida piedosa diante de Deus, em quem serve a igreja local, em quem está aqui todos os cultos, na escola bíblica, no culto de ensino, e eu tenho certeza que esses homens de Deus são um exemplo para nós. E é uma alegria ver os irmãos, e para nós, como vai dizer o apóstolo Paulo, prestar o nosso culto racional a Deus. Amém? Também agradeço o convite que nos foi feito pelo irmão Wellington, e é um prazer poder estar aqui com essa mocidade abençoada. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês cada vez mais. Também agradeço os meus pais, sempre estão comigo, né? Tenho que agradecer eles. A fórmula do sucesso, se eu fosse dizer, é honra teu pai e honra tua mãe, para que te prolongue os dias na terra e para que te vá bens. Esse é a fórmula do sucesso. Se você quer ter sucesso na vida, honre seu pai, honre sua mãe, que Deus lhe abençoará. Também agradeço aqui a presença nosso amigo, nosso pastor, que já foi nosso obreiro lá, o pastor Renato. É uma alegria ter o senhor aqui hoje escutando nós. E é um prazer poder estar com o senhor aqui. Também o Eliezer, um abraço para o irmão. Os nossos irmãos aqui a todos, o irmão Reinaldo também, para o irmão Reinaldo, pastor ali em Capivari, na congregação do Sertão da Estiva, a irmã Rinalda, a Gabriela também. Para os irmãos que não sabem, a Gabriela é minha namorada, para a glória de Deus. Arranjei essa varoa aí abençoada para fazer a obra de Deus ao meu lado. Estou muito feliz. Também, ao irmão, não podia deixar de agradecer, segundo dirigente, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu creio que era isso. Não posso esquecer de agradecer os meus líderes de jovens lá na congregação local. O auxiliar de trabalho, irmão Wagner,
e a irmã Daniela. Pensa nos líderes abençoados e entusiasmados, são eles. Nós ganhamos um presente, para ser bem sincero. E essa mocidade aí que está em peso, vocês já me ouviram pregar um monte de vezes, às vezes eu repeti mensagem, e vocês já estavam pegando no meu pé para mim não ter que repetir mensagem, né? E hoje eu fui obrigado a trazer uma mensagem nova, que eles ainda não ouviram. Então eu tenho certeza que Deus aí vai falar conosco. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de fazer aqui, relembrar uma pessoa que estudou comigo no primeiro ano do ensino médio, se não me engano, aqui em Sauliceia. E ele está hoje aqui, eu acho que ele não sabe quem é, mas é o João. O João lá. João, cara, eu estou feliz demais por te ver hoje aqui. Feliz demais. Por mim, eu já iria embora sem ter que pregar, só por te ver aqui sentado nesses bancos, esguichando o álcool lá na porta para os irmãos entrar. Eu fico feliz, João. Eu te dou um conselho. Esse conselho não é meu, é de Agostinho de Hipona. Ele vai dizer que o melhor lugar para o homem estar é no centro da vontade de Deus. E se hoje tu estás aqui, tu estás no melhor lugar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e muito, João. Fico feliz demais por te ver aqui, cara. Feliz demais. Meus irmãos, vamos para a mensagem que nos diz assim, peço que os irmãos prestem atenção. É uma leitura um pouco longa, mas eu tenho certeza que vai ser abençoadora. Que nos diz assim, a epígrafe da minha Bíblia diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. E o texto bíblico nos diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham para as janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Lucas capítulo 19 nos diz assim, rapidinho, meus irmãos: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos? Meus irmãos, se eu fosse pôr um tema nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: morrer de tanto viver. Pode parecer algo estranho, mas eu quero que os irmãos saiam hoje daqui entendendo, principalmente os jovens, que a nossa vida ela foi feita para ser gasta, e não gasta longe da presença de Deus. Eu pedi para Deus que Ele me desse uma mensagem que falasse com todos, porque às vezes quando a gente prega em um culto específico de jovens, culto do ciclo de oração, geralmente a gente tende a segregar um grupo, pregar especificamente para o ciclo de oração ou para os jovens. E o meu desejo hoje aqui é falar que a palavra de Deus fale com todos nós, e que nós venhamos sair daqui melhor do que entramos. E por que dessa temática, meus irmãos? Por quê? Porque muitas das vezes, eu não sei os jovens, eu não sei os irmãos que são pais, geralmente sempre ouviram de alguns jovens: olha, deixa que eu sei o que eu faço da minha vida. Eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos essa seguinte frase de um jovem saindo pela boca fora, ele achando que soubesse o que fazia da sua vida.
E isso é normal porque a juventude, meus irmãos, ela traz imaturidade para ouvir conselhos. Muitas das vezes aquele que é jovem, ele não tem esse desejo de ouvir conselho. E há uma máxima no mundo que diz que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. E muitos jovens não gostam de ouvir conselhos, não gostam de ter chamado a sua atenção. Mas a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21, que ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em contraproposta, enquanto tem alguns jovens que acham que sabem o que fazem da sua vida, tem aqueles que não sabem o que vão fazer da vida ainda. Temos esses dois extremos, jovens que acham que sabem e jovens que não sabem qual decisão tomar, o que fazer da sua vida. E meus irmãos, não é apenas os jovens, são a igreja no geral. Muitas pessoas não sabem o que fazer da vida, não sabem que decisão tomar. E nós vamos ver que há esses dois extremos. E o meu intuito hoje aqui, a minha motivação é fazer você entender o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Ele vai dizer assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, essa vida mesmo que você não sabe o que fazer, que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Hoje o meu objetivo aqui, o meu intuito, por meio da palavra de Deus, é fazer muitos entender que a nossa vida não está nas nossas mãos, que o nosso futuro não é nosso, que o dia de amanhã não nos pertence, mas que nós devemos confiar naquele que cuida de todas as coisas e que tem o cuidado das nossas vidas. Louvado seja Deus, que nós venhamos entender o que Paulo nos escreve. E meus irmãos, para nós entendermos, nós temos que ir para esse versículo do capítulo 12 de Eclesiastes. E é um versículo, vamos ser bem sinceros, bem conhecido. Os irmãos já sabem, até me admirei por não ser dito aqui no culto de jovens, mas geralmente é dito, olha, ou na leitura oficial, depois dos 2 hinos da harpa, ou no decorrer do culto, olha, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Mas é dito tão vagamente, que muitas das vezes a gente não sabe o que isso quer dizer de fato. Às vezes a gente só diz isso superficialmente para os jovens, olha jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, mas a gente não explica o que está por detrás disso. E hoje o meu objetivo é justamente isso. Esse versículo ele tem 2 mensagens. A primeira mensagem é aquela que ele já quer dizer, que é para lembrar de Deus enquanto jovem, para quando ficar, não falando no sentido pejorativo, mas quando ficar velho, não ter de dizer nos dias, olha, não tenho neles contentamento. Essa é a primeira mensagem desse versículo, mas a segunda é muito mais poderosa, e eu particularmente, eu nunca vi ser pregada nos nossos púlpitos, e nós vamos entender o que essa segunda mensagem quer colocar aqui, está nas entrelinhas. E para isso nós temos que entender as fases da vida humana. E quais são as fases da vida humana? Nós vamos entender as fases da vida humana de Salomão. É ele quem escreve Eclesiastes. Nós podemos resumir a vida de Salomão em 3 fases. Inclusive nos 3 livros que ele escreve Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em Cantares, quem que nós vemos? Nós vemos Salomão, mas nós vemos Salomão apaixonado. Nós vemos um jovem esboçando todo o seu amor pela sua amada, um jovem inexperiente esboçando tudo aquilo que sentia, colocando no papel todo o amor que ele sentia. Um jovem apaixonado, como muitos jovens. Já em Provérbios, nós vemos um homem formado, um homem centrado, um homem que dizia, olha, faça isso, não faça isso, se aproxime disso, saia de perto disso. Salomão em Provérbios vai dar conselhos para todos os dias do mês, que é um passatempo bom. Cada dia do mês você lê um capítulo de Provérbios, tem 31 capítulos, tem mês que tem 31 dias. Salomão em Provérbios é um homem centrado, um homem que sabe o que está dizendo. Agora, em Eclesiastes, nós vamos entender o que Salomão é. Em Eclesiastes nós vamos dar uma maior atenção. Mas em Provérbios, enquanto ele é um homem sábio, enquanto ele é um homem maduro e centrado, dando conselhos para os mais novos, por exemplo, ele é um homem que se deixa ser influenciado pelas suas esposas. Ele é um homem que cai diante da idolatria. Ele é um homem que deixa a desejar em certos pontos. E em Eclesiastes nós vamos ver Salomão no final da sua vida, na velhice. Salomão aqui está já com os cabelos brancos, está lá no seu palácio, de
cabelos brancos. E nós vamos ver que Salomão vai trazer especificamente em Eclesiastes uma reflexão sobre a vida. E hoje eu quero saber como você anda vivendo. Faça uma autorreflexão, e Salomão vai nos trazer essa reflexão sobre a vida. Salomão agora está olhando no retrovisor da vida, assim como um carro tem retrovisor para nós olharmos para trás. Salomão também está olhando no retrovisor da vida, está olhando para trás e vendo que tudo não passa de vaidade, de vaidade. Salomão chega no final da sua vida, sentado na sua cadeira de balanço, no seu trono real, já um senhor de idade. Ele chega no final da sua vida depressivo. Sabe por quê? Porque ele está olhando para trás e vendo aquilo que ele fez durante a sua vida. E ele está vendo que tudo aquilo que ele fez não adiantou de nada. Imagine você chegar no fim da sua vida, tendo toda uma vida. A expectativa de vida do brasileiro é entre 75 anos. Imagine você chegar aos seus 74 anos e você lembrar de tudo aquilo que você fez e você dizer: olha, tudo que eu fiz não valeu de nada. Imagine você perder uma vida inteira. Imagine você perder uma vida inteira longe daquele que te deu a vida, longe daquele que cuida de você, longe daquele que prometeu estar contigo todos os dias. Imagine. Eu quero que você reflita, talvez não seja uma mensagem para você dar muitos glória a Deus, mas eu quero que você faça uma autorreflexão, sabe por quê? Porque eu aprendi que o Evangelho, ele não serve como um amaciador de ego, ele serve como uma flecha que vai em direção ao teu coração e te faz mudar. Um Evangelho que não te faz mudar, um Evangelho que te acostuma a ser um religioso dentro da igreja, é um Evangelho fraco, um Evangelho dos fariseus. Mas o Evangelho que eu conheço é aquele de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Esse é o Evangelho que eu conheço. Louvado seja Deus. Salomão agora, enquanto lá na pena que Salomão estava escrevendo lá em Cantares, era uma pena, na ponta da pena de Salomão, quando ele está escrevendo, eu tenho certeza que ele está motivado pelo amor. Um jovem apaixonado. Agora em Eclesiastes, na ponta da pena de Salomão, sabe o que está? A falta de contentamento. Salomão está escrevendo angustiado no seu palácio, olhando para a sua vida como um todo e vendo: olha, tudo não passa de vaidade, de vaidade. Salomão, ele começa a expressar como que é a vida debaixo do sol. E ele começa a dizer: olha, tudo, imagine meus irmãos, tudo o que eu intentei na minha vida, isso fiz. Salomão vai dizer em Eclesiastes: imagine você fazer tudo na sua vida, desde pensamentos bons a pensamentos os mais infames e mais pecaminosos do homem. Imagine. Salomão, tudo que deu na cuca, Salomão fez. Tudo que ele pensou, isso ele realizou. Desde os pensamentos mais bons até os pensamentos mais ruins. E ele chega na sua vida e vai dizer: olha, a vida debaixo do sol é uma vida de desprazer, quando vivida longe da presença de Deus. E hoje nós vamos aprender aqui com Salomão. Salomão quer nos avisar a respeito da vida. Salomão quer nos mostrar a respeito da vida. E pode parecer uma mensagem até um tanto estranha para pregar num culto de jovens, mas antes tarde do que nunca, reconhecer que nós precisamos estar com a vida no centro da vontade de Deus. Amém? E é aí que nós chegamos no capítulo 12 de Eclesiastes, dando esse breve panorama para os irmãos. No capítulo 12 de Eclesiastes, às vezes nós lemos ele superficialmente. Lemos apenas: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Às vezes a gente só lê assim e não explica o que Salomão quer dizer com isso. Nós vamos ver o que está por detrás desse versículo. E o que está por detrás desse versículo? É um senhor de idade, em um estado depressivo, dizendo: não faça o que eu fiz. Imagine, meus irmãos, eu lembro da minha avó quando eu falo isso. Um dia nós perdemos ela para o Covid, infelizmente, mas o que resta são as memórias boas. E um dia nós fomos fazer uma visita para ela na casa dela, e a minha mãe que foi antes, eu fiquei com ela sentado no varandão conversando, e ela rememorando as coisas que ela fez na juventude. E eu via na fala dela um certo orgulho em falar: olha, a avó fez isso, a avó fez aquilo. Tá vendo ali onde é a garagem, isso e aquilo da casa dela ali, e ela falando do que ela fez aquilo durante toda a sua vida, e ela falando com certo orgulho, com um certo sorriso no rosto. Mas Salomão, ele é diferente. Ele não tem orgulho do seu passado. Salomão, ele não tem orgulho daquilo que ele fez. E sabe o que está por detrás desse versículo do capítulo 12? Às vezes nós lemos: lembra-te do teu Criador, enfim.
Mas Salomão está dizendo nas entrelinhas desse versículo: olha, não faça aquilo que eu fiz. Imagine um homem, uma mulher, chegar no fim da sua vida e olhar para tudo que olhou e que fez para trás e dar um único conselho para uma pessoa. Salomão, quero conjecturar que quando falava da sua vida para os seus filhos, ele dizia: olha, filho, meus netos, não faça o que o vovô, o que o papai fez. Imagine, olha que reflexão. O homem chegar no fim da sua vida e dizer: olha, não faça o que eu fiz. Geralmente os pais, os avós, quando chegam no fim da sua vida: olha, meu filho, o papai fez isso, o vovô fez isso, segue os mesmos passos. Mas Salomão estava dizendo: não segue os meus passos, não faça o que eu fiz, mas lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra enquanto tu és novo, não espere chegar no fim da sua vida para você olhar para trás e dizer: olha, não valeu a pena a minha vida. Olha o quão desgraçoso é você chegar no fim da sua vida e olhar para trás e ver: não valeu a pena. E muitas das vezes muitas pessoas e muitos crentes estão vivendo assim, dentro da igreja, se auto-enganando, mas quando chega no fim da sua vida, quando está lá no leito de morte, ele olha para trás e diz como Salomão: olha, eu não tenho contentamento nos meus dias. Salomão não tinha orgulho. Salomão sabia que o seu passado o condenava. Salomão sabia, como aquele filme O Meu Passado Me Condena, Salomão sabia que tudo aquilo que ele fez era errado. Tudo aquilo que ele fez, ele tinha virado as costas para Deus, tinha se embrenhado na idolatria, tinha feito a vontade de suas mulheres, construindo templos, tinha feito tudo aquilo que ele quis. E Salomão agora está dizendo: olha, eu não tenho orgulho do meu passado. Mas não é algo errado não sentir orgulho do nosso passado. Não é algo errado. Salomão não está de todo errado. Salomão não está de todo errado. Eu tenho certeza de que se você rememorar o seu passado, jovens, irmãos, você não vai ter orgulho daquilo que você fazia. Sabe por quê? Porque, como vai dizer o apóstolo Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E agora eu não olho mais para trás, mas, como vai dizer o apóstolo Paulo, eu ponho os meus olhos fitos no alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. E nós vamos ver, meus irmãos, que Salomão, ele não está errado em se envergonhar do seu passado. Só que o problema é que ele fez isso tarde demais. Ele fez isso, ele deixou só para rememorar a sua vida quando estava de cabelos brancos, sem força. Ele não lembrou-se do seu Criador nos dias da sua mocidade enquanto tinha força, mas deixou, foi protelando, e quando ele chegou próximo à morte, quando a morte começou a bater na porta dele, ele começou a olhar para trás. E aí é que ele vai dizer, no versículo 8 do capítulo 12: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão aqui, meus irmãos, ele está nos dando um conselho: não venhamos fazer o que ele fez. Não faça como Salomão. Não espere para refletir sobre a vida, sobre a sua vida nos últimos momentos dela. Não espere para você fazer um autoexame da sua vida só quando você não tiver mais força, só quando você não se sentir mais bem. Não, faça agora. Hoje é o dia para você olhar para a sua vida e, se preciso for, se reconciliar com Cristo, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu careço da tua misericórdia. Meus irmãos, não é feio um crente rememorar a sua vida e ver o que está fazendo de errado. O feio é fazer como Salomão, deixar para ver só no final da sua vida, quando você não tem mais tempo para nada, quando você não tem mais tempo para consertar aquilo que você fez de errado, quando você não tem mais força nos pés para ir em direção àquela pessoa que você magoou. Aleluia. Não faça como Salomão. Alguns jovens dizem: eu vou servir a Deus quando mais para frente, quando eu ficar maior. Só que nós vamos ver que Jesus nos ensina que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não deixe para buscar a Deus daqui para frente, daqui a alguns anos, porque isso não nos pertence. Nessa pandemia, meus irmãos, você, tenho certeza que perdeu alguém entre
19, 30 anos. Uma pessoa conhecida, vou colocar só essa margem, 19 a 30 anos, eu tenho certeza que você perdeu, ou alguma pessoa conhecida você perdeu, sabe por quê? Porque a morte, ela é para todos. A morte é algo que ninguém vai poder escapar. A morte não é algo que só afeta aqueles que estão já com cabelos embranquecidos, não, a morte afeta a todos. E nós vamos falar ainda da morte. Alguns ainda dizem, eu me reconcilio com Cristo mais para frente. Deixa eu viver um pouquinho ainda nessa vida. Só que o chamado de Deus, ele é para hoje. E vocês, irmãos, perceberam que eu li sobre Zaqueu, não foi em vão. Zaqueu, um publicano, ele viu que Jesus passaria por ali. Ele sobe num pé de figueira bravo. E quando Jesus passa, Jesus olha para o alto e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, Zaqueu, porque é hoje, e não amanhã, e não daqui uns anos, e não daqui um tempo. É hoje, Zaqueu, que chegou salvação para a tua casa. E hoje Deus me manda dizer para você, não deixe para amanhã, mas é hoje. Desce depressa. Se preciso subir no pé de figueira, suba para ver o Cristo, mas desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É hoje, louvado seja Deus. E a importância do hoje para Jesus, Jesus vai citar várias vezes o hoje. Um deles é aquele jovem rico, que chega diante de Jesus, olha Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, tu segue os mandamentos, mas Senhor, eu já sigo desde a minha mocidade. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, disse, então pega, vende tudo que tu tem e me segue. Hoje, agora. Para outro jovem ele chegou e disse, olha, deixa tudo que tu tens aí. E o outro disse, olha Senhor, eu ainda tenho que sepultar isso, meus familiares, eu tenho que dar um abraço. Não, filho, é hoje, é agora. Deus te chama para o hoje. Deus não te chama para daqui um tempo. Deus te chama para agora. Deus não quer que você examine a sua vida amanhã. Deus quer que você examine a sua vida hoje. E como você tem vivido? Como você tem vivido? Essa é a pergunta. Como está a sua vida? Como está? Como anda a sua vida? Outro, por exemplo, a importância do hoje para Jesus foi o ladrão da cruz. Quando Jesus estava lá pregado, ele vai dizer para o ladrão, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Outro foi o Judas, quando ele foi trair Jesus. Mesmo tendo traído Jesus, Jesus disse, olha Judas, vai depressa fazer aquilo. Vai agora, pode ir. Eu quero agora. E Jesus hoje, Ele está falando para você que é hoje. É hoje que você precisa olhar para dentro de si e ver para onde você está indo. Meus irmãos, nós não temos pregado sobre céu e sobre inferno, mas eles de fato existem. E eu posso te dizer que muita gente dentro da igreja irá para o inferno, está se auto-enganando. E Deus te manda hoje, assim como Ele mandou para Ezequias, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Deus manda lhe dizer hoje, talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas faça um autoexame. Como está indo a sua vida? Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Louvado seja Deus. Nós não temos mais tempo, meus irmãos. O tempo, ele está escorrendo por entre as nossas mãos. É como se você pegasse um punhado de água e ela escorresse por entre os seus dedos. Essa é a sua vida. Só que o oceano do qual você pegou a água é a vida eterna, da qual Cristo nos prometeu. Louvado seja Deus. Nós não temos mais tempo. A vida humana, meus irmãos, ela é efêmera, ela é passageira. Ela é como uma fumaça que sai da chaminé. Você começa a ver pelo começo, mas quando ela se dissipa no ar, você não vê mais. Essa é a nossa vida. E para alguns jovens parece que minha vida só vai ter fim daqui a alguns anos. Mas a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer quando saímos daquela porta para fora. Nós somos tão limitados que nós não sabemos o que nos irá acontecer. Sabe o que nós devemos fazer? Nós temos que fazer como o apóstolo Pedro nos diz: nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, porque Ele ao seu tempo nos exaltará.
Nós não temos que andar segundo a nossa confiança, segundo aquilo que acreditamos, mas nós temos que andar segundo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a vida humana, ela é passageira, como eu disse. E essa pandemia nos mostrou isso. Essa pandemia nos mostrou o quão limitado nós somos. Se nós achávamos que nós éramos fortes, nós não passamos de pó. A pandemia quebrou todas as nossas estruturas. Nunca vimos tantos casamentos serem desfeitos. Nunca vimos tantas famílias serem desfeitas. Nunca vimos tantas amizades serem desfeitas. Nunca vimos várias coisas acontecerem. Algo que nós achávamos que nunca iria acontecer conosco, aconteceu. Que foi o quê? As portas das nossas igrejas fecharam. Essa pandemia nos mostrou que nós não somos nada. Essa pandemia mostrou que a nossa vida é frágil. Morreu tanto pessoas idosas como pessoas novas. Essa pandemia nos mostrou que nós dependemos de um Deus. Essa pandemia nos mostrou que sem Ele nós não somos nada. Essa pandemia nos mostrou que sem Ele nada podemos fazer. E isso nos trouxe um aprendizado. E qual foi o aprendizado? Que nós dependemos de um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Se achávamos que éramos fortes, meus irmãos, se você achou que você era valentão, que você era forte, eu não sei se todos aqui pegaram a Covid, mas se você achou que você era forte, essa pandemia veio para nos mostrar que nós não somos nada. Veio para tocar meter o dedo no nosso nariz e dizer, olha, te reconcilia com Deus. Tu depende dEle. Tu precisa dEle. Louvado seja Deus. Ela nos mostrou que o nosso socorro não está no nosso braço. Que o nosso socorro não provém da nossa força, mas que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista vai dizer, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E daí ele se auto-responde, o meu, o teu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não está nos montes, os quais Davi lutou demais. Davi usava os montes como estratégia para guerrear, mas nós vamos ver que ele vai dizer, olha, o meu socorro não está nos montes, por mais que eu já tenha utilizado ele para matar diversas pessoas, o meu socorro está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor. Jovem, igreja, nós não temos mais tempo. A nossa vida, ela se assemelha a uma ampulheta, aquele instrumento onde cai a terra vai caindo, é como se fosse um relógio à moda antiga. Essa é a nossa vida. A terra vai caindo aos pouquinhos, até não restar mais nada. Essa é a nossa vida está se esvaindo por entre os nossos dedos. E a cada manhã estamos nos aproximando da morte. A verdade é, um dia eu estava comentando com a minha mãe, será que a gente comemora no aniversário? A gente deve comemorar ou não deve comemorar? Porque se a gente for pensar, a cada aniversário a gente se aproxima cada vez mais da morte. É algo meio que curioso. E de fato meus irmãos, a cada manhã nós só estamos nos aproximando da morte. Jovem, a cada manhã quando você se acorda, por mais viril que você seja, por mais que a cada manhã você levante querendo correr 10 km, você está se aproximando da morte. Nós estamos nos aproximando cada vez mais da morte. A morte está batendo na nossa porta toda manhã. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que Deus tem cuidado de você. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, inferno, o teu aguilhão? Sabe por quê? Porque a morte não exerce mais domínio sobre as nossas vidas. Porque se morremos aqui, estaremos com Cristo nos céus. Se o nosso corpo findar aqui, esse que é pó, a nossa alma estará com Deus. O Espírito volta a Deus que o deu, ao qual nós lemos aqui em Eclesiastes. Onde está, ó morte, a tua vitória? Por mais que nós estejamos nos aproximando, a morte não nos tem o poder de desamparar-nos do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, nem perseguição, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, e nem mesmo a morte, nada nos separará do amor de Deus que está na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, para nós terminarmos, hoje nós estamos aqui para aprender com Salomão, aprender com alguém que já morreu,
aprender com o erro de alguém. Não precisa você experimentar na pele aquilo que o outro já passou. Eu particularmente, meus irmãos, eu tento, quando converso com uma pessoa, principalmente de cabelo branco, eu tento extrair o máximo de experiência de vida. Sabe por quê? Porque eu vendo o erro que a outra pessoa cometeu, eu trabalho para não cometer e cair no mesmo erro. Nós temos que aprender com a história dos outros. Aqui a Bíblia nos é um manual. Aqui nós temos a história de várias pessoas, o erro que elas cometeram. E nós, meus irmãos, se formos inteligentes, nós não cometemos o mesmo erro. Mas como a nossa natureza é pecaminosa, nós muitas das vezes venhamos cometer os mesmos erros. Mas saiba de uma coisa: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Falar de morte, meus irmãos, às vezes é um pouco estranho falar para jovens de morte. Mas eu diria que nem tanto estranho. Porque nós vamos ver, principalmente nesse atual momento, jovens que achavam que teriam muito mais tempo falecendo. Jovens que não fizeram no hoje o que deveriam ter feito. Jovens que deveriam fazer no agora, mas foram protelando, e a sua vida teve um fim. Por isso, o conselho que hoje vem a calhar é hoje. Você tem que fazer as coisas hoje. Assim como Zaqueu desceu depressa e Jesus disse que hoje tinha salvação para a sua casa, faça hoje. Se for preciso se reconciliar com Cristo, venha hoje, não deixe para amanhã. Você não sabe. Às vezes nós estamos tão acostumados que nós achamos que nós vamos durar muito mais tempo, mas nós esquecemos de algo que é bíblico: o arrebatamento da igreja. Eu comentei um dia com jovens no nosso encontro. Eu disse que um dia eu estava de noite na sala da minha casa, meus pais já tinham ido dormir, e de noite geralmente como é silêncio, principalmente lá na nossa comunidade, a gente consegue ouvir o barulho dos caminhões passando, principalmente na ponte aqui, na Ponte Nova. E eu ouvi, assim, eu estava mexendo no celular, e eu ouvi uma buzina tão alta, meus irmãos, tão alta, que eu fiquei pensando: e se for a trombeta do grande arrebatamento? Eu fiquei assim conjecturando comigo mesmo. Deus tocou no meu coração: vai lá no quarto dos teus pais, dá uma abridinha na porta e vê. O medo, vai falando aqui que é o medo. E eu fui lá no quarto, eles já estavam dormindo, o quarto é todo escuro. E eu dei uma abridinha, olhei, os dois estavam lá. E eu fiquei imaginando: já pensou se eles vão? Não que eu não tenha convicção da minha salvação. Eu olhei, fui lá e comecei a imaginar. E compartilho com vocês para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo? E se Cristo romper os ares agora, para onde você está indo? O céu, ele é real. Você já parou para pensar na palavra eternidade? Já parou para pensar na eternidade? É algo que não tem fim. O tormento é eterno, e do outro lado, a alegria é eterna. Você já parou para pensar para onde você está indo? Você tem certeza que você vai deixar mesmo as coisas para o amanhã, a partir desse culto de hoje? Você tem certeza que você vai deixar o que você pode fazer hoje para amanhã, sabendo que Cristo pode romper os ares a qualquer momento? Você vai deixar para fazer, pedir perdão, abraçar, ir lá, correr em direção? Você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Você vai deixar para amanhã, se você pode se reconciliar com Cristo hoje, dizer: Senhor, seja o Salvador da minha vida? Você vai deixar para amanhã? Eu espero que não. Eu espero que a partir de hoje você saiba para onde você está indo. Não faça como Salomão, que esperou o fim da sua vida para olhar para trás e ver que nada valeu a pena. O que você está fazendo da sua vida? Para onde você está indo? Cristo nos alerta hoje aqui a vivemos o hoje, a reconciliarmos com Ele hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que quando chegar os dias maus,
eu não venha dizer que não tenho neles contentamento. E o que são os dias maus? Eu não preciso dizer o que são os dias maus. Sabe por quê? Porque quando eles chegarem para você, você vai saber. E quais são os dias maus? Eu posso aqui dar apenas uma definição. O dia mau é quando os teus olhos se embaraçarem, quando as tuas pernas perderem as forças, quando as tuas mãos começarem a ficar trêmulas, quando a tua voz se enfraquecer, quando as tuas lembranças fugirem da tua memória. Esse é o dia mau, quando você querer fazer algo, mas não conseguir fazer pela limitação humana. Salomão estava lá dentro do seu palácio de pedra, olhando para a sua vida e dizer: olha, eu não posso correr atrás do prejuízo, eu não consigo correr atrás do prejuízo, porque eu já estou no final da minha vida. E hoje Deus te chama, te faz entender que você não pode se auto-enganar, achando que você ainda tem bastante tempo, e que pode deixar as coisas que você deve fazer hoje para o amanhã. Por isso, faça hoje, ame hoje, peça perdão hoje, chore hoje, abrace hoje, se for preciso, reconcilie hoje. Não dá mais para ficar protelando as suas ações, não dá mais para deixar para a última hora. Cristo está vindo, Cristo está vindo. Por isso, eu digo para você, lembra-te do teu Deus, do teu Criador, nos dias da tua mocidade. E os dias da tua mocidade não significa enquanto tu és jovem, mas enquanto ainda tens força. O irmão Arino disse que com jovens está a força, porque eles já venceram o maligno. E aquele que ainda tem força, de certa forma, é jovem. Se você ainda tem força para pedir perdão, peça. Se você ainda tem força para se reconciliar com Cristo, venha. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Por isso, meus irmãos, não faça como Salomão. Não faça como ele, que deixou para o fim da sua vida, para rememorar tudo aquilo que ele fez. Faça hoje. Vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus. Lembre-se, a vida, ela foi feita para ser gasta. E não gasta de uma forma que você venha chegar no fim dela e dizer: olha, eu não tenho nela contentamento. Gaste a sua vida como o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: olha, em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que se o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Por isso, meus irmãos, rememore a sua vida hoje. O que você está fazendo dela? Não é vergonhoso fazer um autoexame. O vergonhoso é deixar para fazer nos últimos dias da sua vida, quando você não consegue mais correr atrás do prejuízo. O fato é esse. Mas lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você. O meu objetivo é que ela vá até a sua casa, que ela ache guarita no seu coração e que provoque transformação na sua vida. Porque, sendo sinceros uns com os outros, nós estamos tão cansados de mensagens que só provocam rebu, só que não provocam transformação. Isso não é avivamento. O avivamento não é levantar a mão da glória a Deus. Isso não é avivamento. Sabe o que é avivamento? É você, depois de um avivamento do sábado e domingo, na segunda-feira estar transformado. Na terça-feira fazer as coisas diferentes. Na quarta continuar sendo transformado por Cristo. Esse é o avivamento que nós devemos pregar. Um avivamento que transforma a vida. Não um avivamento que rodopeia, que fala línguas estranhas. Apesar disso ser bom para a igreja, apesar de trazer edificação para a igreja. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Esse é o avivamento, um avivamento de transformação de vida. E por isso hoje, meus irmãos, eu quero lhe fazer refletir sobre a vida. Como você tem vivido? Para onde você está indo? Onde você vai chegar com todas essas ações? Onde? Para onde? Como? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos fazer uma oração? Não sei se os irmãos podem vir aqui na frente. Podem vir. Se os irmãos quiserem vir aqui na frente, como eu disse, o hoje é bem importante.
Como diz um dos nossos hinos da harpa, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Por mais que muitas das vezes nós não admitimos, muitas vezes o ser humano é tão complicado, meus irmãos, que ele sabe que está errado, mas ele não faz o esforço para mudar. Porque sabe por quê? Porque não quer sair da sua zona de conforto. Nós estamos tão acostumados. E a nossa luta hoje dentro da igreja é para não pregarmos para religiosos. Nós não queremos religiosos dentro da igreja que são simplesmente por estar, só para dizer, pastor, olha, pastor, estou aqui. Nós queremos verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Nós não queremos simplesmente ocupantes de cadeiras. Nós queremos cristãos, imitadores de Cristo. Nós queremos aquele que vive uma vida de piedade diante de Deus. E por isso hoje a pergunta que vem a calhar: como está indo a sua vida? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por falar conosco a respeito da vida, a respeito da brevidade. Faça esses jovens entender, Senhor, que por mais jovens que eles sejam, por mais forças que eles tenham, Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã. O importante é nós reconhecermos o hoje como uma oportunidade certa para tomarmos uma atitude. O importante é olharmos para o hoje como Zaqueu olhou. O importante é nós olharmos para o hoje e tomarmos decisões. Por isso, Senhor, fala o coração da tua igreja, fala ao coração dos jovens. Ensina-nos, Senhor, a vivermos da maneira como convém. Ensina-nos a viver de uma maneira que te glorifique, Senhor. Ensina-nos a entender o hoje. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores. Essa é a nossa oração. Faça-nos entender, Senhor, que nós não temos mais tempo. O tempo, Senhor, ele é passageiro. O tempo, ele não nos pertence. O tempo, ele não é nosso. O tempo, ele pertence a ti. E enquanto o Senhor nos dá tempo para resolvermos algumas questões, nós queremos aproveitar da menor maneira possível, que é reconciliarmos contigo hoje, pedimos perdão hoje, Senhor, que não venhamos fazer como Salomão, deixar por fim da nossa vida, quando os cabelos já estiverem brancos na nossa cabeça, para rememorar a vida, mas que nós venhamos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto ainda temos força para tomar as atitudes. Senhor, obrigado por esse culto. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou aos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá nos ensinar a remir os nossos dias, para que então alcancemos um coração sábio. Essa é a nossa oração, Senhor. Ensina-nos a viver o hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que no céu vai revelar. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro dele.
você.